Você pode abrir a sua Bíblia? Livro de Êxodo, capítulo 25, versos 8 e 9. O nome da série que nós estamos pregando, hoje é a quarta mensagem, é Cristo no Velho Testamento. Para aqueles quantos que estão hoje e não ouviram nenhuma das três mensagens anteriores, fiquem com a mão levantada, só para eu ter uma ideia. Bastante gente. Bom, queridos, para introduzir e que vocês possam entender qual é o propósito dessa série, Jesus certa vez falou para os seus discípulos: examinais as Escrituras. Quando ele falou isso, ele estava falando do Velho Testamento. E ele diz assim: pois julgais ter nelas vida eterna, elas testificam de mim. A cruz é o centro da mensagem do Evangelho. Tudo que veio antes apontou para a cruz. E tudo que veio depois é resultado daquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Todo o Velho Testamento fala de Jesus, aponta para Jesus. E Deus se manifestou de muitas maneiras. Primeira mensagem nós falamos sobre o maná, Jesus, o pão da vida. Segunda mensagem nós falamos sobre a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida. Domingo passado falamos sobre dois nomes de Deus que apontam para dois aspectos diferentes e complementares da pessoa de Jesus. O primeiro é Elohim, que fala do Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que haverá de julgar todos os homens. Jesus também é o Criador. Aliás, a Escritura diz que todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, portanto, é Elohim, o Criador. Mas Jesus também é Yahweh, o Deus da aliança. E se você não ouviu essa mensagem, eu te aconselho depois comprar a série toda. Porque nesta mensagem de Javé foi uma das mensagens de maior revelação na palavra que eu já preguei em todo o meu ministério. Não deixe de comprar essa mensagem, porque ela vai mudar a sua vida. Hoje eu quero apresentar a vocês o tabernáculo. E a mensagem de hoje é Jesus, o tabernáculo de Deus na terra. Amém? Portanto, a quarta mensagem. Quantos já abriram Êxodo capítulo 25? Pode pôr ali no telão, por favor. Êxodo 25, versos 8 e 9. A palavra de Deus diz assim: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Agora abram, por favor, João capítulo 1, versículo 14. Também está aí na tela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Deus chama Moisés depois que o povo atravessa o Mar Vermelho e chegam ao deserto. E Deus fala para Moisés: Moisés, primeiro ele o leva até o Sinai, e lá ele dá a lei, os 10 mandamentos, mas depois Deus continua revelando a Moisés a sua vontade e trazendo o que a gente chama de Pentateuco, ou como os judeus chamam de Torá, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, chamados de a lei de Moisés. Deus chama Moisés e diz: Moisés, você vai construir para mim um santuário, um lugar de adoração. E você vai construir exatamente como eu te mandar. Tudo que eu disser, você faz exatamente como eu te mostrar.
Os utensílios, os tecidos, as dimensões, as medidas, tudo tem que ser como eu te mostrar. Acontece que quando o apóstolo João vai falar sobre a vinda de Jesus, ele diz o verbo, diga o verbo. O verbo é Jesus, é o Logos, é a palavra de Deus, que se manifestou entre os homens e se encarnou. O verbo se fez carne, e quando ele diz, e habitou entre nós, a palavra grega para habitar, eskenou, significa literalmente fazer tendas. É por isso que, talvez na sua Bíblia pode estar, e o verbo tabernaculou entre nós. Quantos têm essa versão? Tem alguém que tem essa versão aí? E o verbo tabernaculou? Então, tem versões que dizem isso. Onde você vê habitar, a mesma palavra usada é a palavra usada para o tabernáculo. Sabe por quê, queridos? Porque o tabernáculo feito por Moisés lá no Velho Testamento apontava para a pessoa de Jesus. Bom, eu comecei dizendo que Deus mandou Moisés fazer um santuário. Santuário é lugar de quê? Diga mais forte, é isso mesmo. Adoração. Vocês sabiam que o propósito da existência do ser humano é adorar a Deus? O livro de Gênesis nos conta que o homem andava no meio de Deus, na presença de Deus, lá no Éden, e adorava ao Senhor. Todos os dias o Senhor se manifestava no cair da tarde, no virar do dia, e aí então o homem o adorava e Deus supriu o homem de todas as suas necessidades. O livro de Êxodo, Deus dá a Moisés todas as orientações de como o santuário deveria ser. O livro de Salmos tem 150 hinos de adoração. Quando Jesus veio a este mundo, certa vez ele encontrou uma mulher lá em Samaria. E havia uma celeuma, uma discussão entre os judeus e os samaritanos, qual era o melhor lugar para se adorar. E a mulher pergunta, mestre, onde é que se adora? É em Jerusalém ou em Samaria? Ele disse, mulher, vem a hora, e a hora é esta, em que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amém? Não importa onde, não importa onde você está, você precisa adorar a Deus verdadeiramente. O Novo Testamento inteiro ensina como é que nós somos transformados por Deus através de uma mudança de mentalidade para que prestemos a Deus culto racional. Culto que vem do entendimento. E a Bíblia chama isso de sacrifício vivo, porque não tinha mais necessidade de sacrificar animais, na medida que Jesus já morreu. E quando a gente chega no livro de Apocalipse, a gente vê João tendo uma visão do céu, e ali ele vê pessoas de todas as tribos, línguas e nações, e todas cantando um hino de adoração, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto. Amém ou não? Ponha por favor aí a foto do tabernáculo, Neto. O tabernáculo era, portanto, um santuário. Um lugar de adoração. Aquela outra, Neto, por favor. Está mais de perto. Essa. Quando o tabernáculo, vocês veem que é uma construção praticamente rústica. Era uma cabana, uma tenda, cheia de peles e uma série de detalhes. Por quê? Porque Deus manifestava a sua glória sobre aquele lugar. Durante o dia era uma nuvem. Durante a noite uma coluna de fogo. E quando a nuvem estava parada, o povo estava parado. Se a nuvem levantava e começava a caminhar, todo mundo levantava as suas tendas e saía caminhando atrás da nuvem. Se a nuvem parava, eles paravam o tabernáculo e cada um botava a sua própria tenda. Durante 40 anos eles fizeram isso. Mas o princípio é que Deus estava habitando no meio do seu povo. E Deus deu todas as orientações para que como ele seria adorado através dos sacrifícios de animais, de todos esses utensílios que nós vamos falar agora. Então, o propósito, na verdade, era o povo que está lá fora ser representado
por um sacerdote ou por um sumo sacerdote que iria entrar pelo tabernáculo até chegar no lugar mais santíssimo, mais próximo da existência de Deus. Hoje você vai aprender a se aproximar de Deus. Amém? Quantos aqui querem entrar na presença de Deus? Então se prepare que hoje você vai aprender através do tabernáculo como se aproximar de Deus. Antes de começarmos eu quero perguntar: quem é o tabernáculo? Quem é o tabernáculo? Jesus. Quem tabernaculou no meio de nós? Quem trouxe a glória de Deus para no meio de nós? Jesus, amém? Então diga assim: ninguém prestará adoração verdadeira se não for através de Jesus. Amém? Então no tabernáculo, em primeiro lugar, nós aprendemos como nos aproximar de Deus como verdadeiros adoradores. Passa lá, por favor, Neto, de novo, a figura do tabernáculo. Quantas portas haviam no tabernáculo? Ou havia no tabernáculo? Uma porta. Por que será? Porque só tem um caminho para Deus. Diga assim: Jesus é o caminho para a presença de Deus. Diga: Jesus me conduz para a presença de Deus. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vejam que ele diz: ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Porque onde está o Pai está o Filho. E onde está o Filho está o Espírito Santo. Amém ou não? Para adorar a Deus de verdade, primeiro tem que entrar pela porta, que é Jesus. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Diga para a pessoa do teu lado: você já caminhou, já entrou pela porta? Não adianta, o homem pode querer buscar todos os caminhos que ele achar que são os melhores. Mas a Bíblia diz que só tem um. Só tem um caminho para Deus. Não é o caminho da inteligência, não é do sacrifício próprio, não é da filosofia, não é de uma busca exacerbada de fazer o certo ou errado. O caminho para a presença de Deus é um só. Com uma só porta tinha o tabernáculo. Diga assim: a porta é Jesus. Diga assim: Jesus me conduz para Deus. Assim que o sacerdote passava pela porta, pode pôr a outra imagem, por favor, Neto. Assim que o sacerdote entrava, a primeira coisa que ele encontrava era um altar. Um altar onde ele haveria de fazer sacrifícios. Geralmente eram animais puros, animais perfeitos. E estes sacrifícios, eles eram oferecidos para pagar o preço do pecado. Aí está o altar, é um altar de bronze. Na Bíblia, o bronze sempre fala de provação, de juízo. Porque o bronze é um metal que é forjado no fogo. E, portanto, o altar de bronze era o lugar onde os sacerdotes levavam os animais para pagar o preço pelo pecado. Diga assim: Jesus pagou o preço por mim. Ninguém vai se aproximar diante de Deus em pecado. Porque Deus é santo. E Ele não pode viver com o pecado. Ninguém pode se aproximar de Deus sem pagar o preço do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ninguém pode pagar o seu pecado dando dinheiro, pagando penitências, vendendo indulgências, como a igreja romana fez durante muitos anos. O único preço aceito que pode levar o homem a ser purificado dos seus pecados se chama a morte de Jesus. Amém ou não? Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então diz assim: Jesus é o meu sacrifício. Diga: Jesus pagou o preço por mim, para que eu possa me aproximar de Deus. Amém ou não? É por isso que o livro de Romanos, no capítulo 12, diz que hoje nós podemos apresentar sacrifícios vivos, porque a morte já foi feita por
Jesus. Amém? Então o sacerdote passava pelo caminho, diga, só tinha uma porta. Diga, Jesus é a porta. Ele chegava diante do altar de bronze de sacrifício, diga assim, Jesus pagou o preço pelos meus pecados, para que eu possa adorar na presença de Deus. Amém? Em seguida, ele então estava certamente com a mão ensanguentada, por ter sacrificado os animais, e ele chegava até o próximo utensílio, que era a pia lavatória, a pia de bronze. E lá o sacerdote lavava os seus pés, lavava as suas mãos. Diga assim, Jesus é aquele que me purifica pela água. Que água é essa, queridos? Efésios capítulo 5, versos 25 e 26, nos contam que água é essa. Que água é essa que nos lava? A Bíblia diz assim, a respeito dos maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Amém? Diga assim, o altar de sacrifício é o lugar onde Jesus pagou o preço do meu pecado. Mas diga assim, é pela sua palavra que ele nos lava. Amém ou não? Queridos, vocês se lembram que Jesus, certa vez, eles chegaram numa casa, Jesus foi celebrar a ceia junto com os discípulos, e ali ele pegou um balde de água, pegou um pano e começou a lavar o pé dos discípulos. Pedro olhou aquele negócio e falou, mas que esquisito, isso é coisa de servo. O Senhor vai fazer isso? Aí ele quis ser santo, ele quis ser, olha, eu vou ser espiritual. Senhor, o Senhor não vai me lavar não. Aí Jesus falou, não, então não tenho parte contigo. Não, Senhor, se for assim, então lava os pés e a cabeça. Jesus falou, já não tendes necessidade de ser deslavados, mas somente os pés. A palavra de Deus faz isso na vida do crente. A gente já foi lavado, já foi santificado, já foi purificado. Mas quando andamos nesse mundo, do mesmo jeito que o andarilho judeu, há 2000 anos atrás, sujava os seus pés, porque andava de sandálias no meio do pó, da mesma maneira, muitas vezes, a sujeira desse mundo começa a nos atingir. Mas é através da palavra de Deus que Jesus nos purifica e nos lava a cada dia. Diga para o teu irmão do lado, meu irmão, você tem que ler mais a Bíblia. Tem muita gente que fala assim, eu tenho medo de virar crente, porque se eu virar crente eles vão fazer lavagem cerebral. É verdade, meu irmão, sabe que é pura verdade. Vai lavar tudo de porcaria que tem com a palavra da verdade. E a palavra de Deus diz que isso é um processo de transformação que acontece na nossa mente, de renovação. Paulo, quando ele fala aos romanos, ele está falando para um povo que vive numa comunidade pagã, idólatra, numa comunidade que se prostituía de todas as maneiras. Ele diz, rogo-vos, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Querido, quando o crente não gosta da palavra, quando você lê a Bíblia e acha chato, quando você, sabe, tem contato com Deus e acha maçante, é porque você está cheio de areia na tua ideia. Você precisa ser lavado pela palavra de Deus, amém ou não? Então ele chegava, lavava os seus pés, lavava as suas mãos, e aí ele estava pronto para entrar na tenda. E quando ele entrava na tenda, ele olhava para a sua esquerda e ele via o candelabro de ouro. Ele olhava para a sua direita e ele via a mesa dos pães da proposição. Ele olhava à sua frente, ele viu o incensário de ouro. Quero fazer um comentário aqui, um detalhe importantíssimo. O tabernáculo, ao ser visto de fora, ele era rústico. Ele não era muito cheio de, vamos dizer assim,
de glórias humanas externas. Ele era muito rústico, peles de animais rústicos, bronze. Mas a partir do momento que entrava-se dentro do tabernáculo, tudo era de ouro. Assim era Jesus. A Bíblia diz que as pessoas olhavam para ele e não viam nenhuma formosura. Mas dentro dele havia a maior riqueza que o homem já viu. A maior bondade, o amor mais perfeito, a misericórdia mais abrangente, a realeza mais refulgente. O ouro fala de divindade. O bronze fala que Jesus, como homem, teve que ser provado e passar pelo fogo. Mas dentro dele, nunca deixou de ser, apesar de ser 100% homem, nunca deixou de ser Deus. Amém? Muita gente olha para Jesus e o vê. Jesus foi um fracassado. Outro dia vieram me trazer um livro em que Jesus era o segundo homem mais influente. E deram algumas razões porque tinha outro que era mais influente. Eu falei, para com isso, esse cara está tapado. O único que transforma o coração das pessoas e que salvou no passado e continua salvando é Jesus. Amém ou não? Aquele que crê, olha para ele e vê a sua glória. Mas você não pode olhar para ele com olhos carnais. Você precisa entrar no lugar santo e conhecer a sua intimidade na adoração, para que você possa reconhecê-lo como o Rei dos Reis. Amém? Glória a Deus. Então o sacerdote já entrou na tenda. E certamente ele ficava maravilhado com todo aquele brilho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês, na sua casa, tem aquela cortina blackout? Quantos aqui tem? Essa cortina blackout é aquela que, quando fecha, não entra nem fresta de luz. Não é? Pois é, o tabernáculo era assim. Todas as coberturas, as peles que tinham, tornavam o lugar interno, o lugar santo, era completamente breu. Não entrava a luz do sol. A única luz que entrava ali era a luz do candelabro, da menorá. E diariamente o sacerdote tinha que trocar o óleo para que a luz brilhasse. Naquele tempo não era eletricidade, não. Era o óleo que queimava para iluminar. Isso nos ensina duas coisas. Que sem a luz de Jesus, Jesus disse certa vez, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para você enxergar e ter certeza de qual é o caminho para Deus, isso só pode acontecer através da luz de Jesus. Amém ou não? Agora a Bíblia fala que diariamente o sacerdote tinha que trocar o óleo. E o azeite era o melhor azeite, o primeiro azeite, a primeira qualidade. Quando as oliveiras, as azeitonas eram colocadas numa prensa de azeite, no gat, quem foi comigo para Israel sabe que o gat shemani significa prensa de azeite. O primeiro óleo, quando passava aquela pedra em cima, o óleo mais puro, era para a iluminação do templo. Sabe o que é esse óleo, querido? É o Espírito Santo de Deus. O dia que você aceita Jesus, a luz entra na tua vida. Amém ou não? Agora, se você não permitir que o Espírito Santo renove a sua luz, a luz de Jesus na tua vida, ela começa a fenecer. Então, claramente, é o enchimento diário do Espírito Santo que nos leva a manter a luz de Jesus bem clara. Olhe para a pessoa do teu lado, diga assim, você pode nem enxergar fisicamente, mas espiritualmente, você pode enxergar a luz de Jesus. Tem muitas pessoas que não enxergam fisicamente, mas enxergam espiritualmente. E tem muitas que enxergam fisicamente e não enxergam espiritualmente. Olham para Jesus e não conseguem ver nele nada além de um bom homem. Mas para aqueles que creem, Jesus é a luz do mundo. Amém ou não? Então, queridos, para chegarmos à presença de Deus e apresentarmos uma adoração verdadeira,
temos que ir através de Jesus. Como eu disse, à esquerda estava a minorá, à direita, a mesa dos pães da proposição. Nesta mesa, os sacerdotes levavam pães ázimos, pães sem fermento, que deveriam permanecer por uma semana. Eles trocavam de semana em semana. Mas antes de trocar por um novo segmento de pães, como é que fala o plural desses pães? Por um novo grupo de pães. Antes dele trocar, o sacerdote comia o pão. Diga assim: Jesus é o caminho, Ele paga o preço do meu pecado, Ele me lava pela sua palavra, Ele ilumina a minha vida. E diga: Jesus me alimenta. Amém? Ele é o pão da vida. Antes de colocar o novo pão, ou os novos pães, o sacerdote comia do pão da vida. Olhe para a pessoa do teu lado. Você não precisa ficar com fome espiritual, não. Diga assim: Jesus é o pão da vida. João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Amém ou não? Tem muita gente cheio de fome. A coisa mais comum nos dias de hoje: nós vivemos no meio de multidões e nos sentimos sozinhos. As pessoas estão engordando, este que vos fala é um exemplo, por fora, mas estão vazias por dentro. Eu não estou vazio por dentro. Aliás, eu vi uma boa hoje, disse que eu sou gordinho para o Espírito Santo ficar bem à vontade aqui dentro. Mas eu estou providenciando para ele ficar mais apertadinho. Mas a verdade, queridos, é que o homem hoje está com fome, está faminto. Quantas pessoas brigando umas com as outras, colocando expectativas no outro, no marido, na mulher, nos filhos, nos amigos, no pastor. Querido, ninguém vai matar a tua fome. Quem pode preencher o vazio da tua alma e vai preencher até o mais profundo do seu ser é o pão da vida, que é Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio. E ninguém presta uma adoração verdadeira se tiver esse vazio, esse buraco na alma. Hoje as pessoas tentam suprir esse vazio, essa melancolia, com antidepressivos. Se enturba de antidepressivo. Você está bem? Tomei Patson, mas está tudo bem. Não consegue se libertar. Está sempre sentindo falta de uma coisa, querido. Invoca Jesus na tua vida. Jesus quer preencher o vazio da tua alma. Ele é pão da vida. Não pense que qualquer pessoa nesse mundo vai ser capaz de suprir o vazio da tua alma. Só Jesus. Logo depois de oficiar na mesa dos pães da proposição, o sacerdote chegava no incensário. E no altar de incenso de ouro, ele misturava as especiarias e queimava o incenso e fazia orações a Deus, em primeiro lugar por si mesmo, mas também pelo seu povo. Diga assim: o altar de incenso me ensina que Jesus me ouve e intercede por mim. Amém? Ele ouve as minhas orações e Ele intercede diante de Deus pela minha vida. Romanos 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O livro de Romanos, ele vai apresentando ao homem o seu pecado. No capítulo 1 ele diz que os
gentios todos pecaram. No 2 ele diz que todos os judeus pecaram. No 3 ele diz que todos pecaram. No 4 ele apresenta Abraão e mostra como Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. No 5 ele diz: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. No 6 ele debate sobre a questão do pecado, se podemos ou não pecar. No 7 ele fala da luta espiritual que nós vimos aqui. E no 8 ele chega à conclusão de dizer: já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E quando ele chega no versículo 34, ele diz que não há nenhuma condenação. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu por mim, ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por mim e por vocês. Amém ou não? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Diga: eu creio. E João capítulo 14, versículo 13, Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Portanto, o altar de incenso nos lembra duas verdades. Primeiro, que Jesus está hoje intercedendo por mim na presença do Pai. Queridos, Jesus ele vai ser, tem duas figuras jurídicas que dizem respeito a Jesus. A primeira é que ele será o juiz de todos os vivos e mortos, daqueles que não se entregaram a ele. Mas a palavra de Deus diz lá em João capítulo 5, de que aqueles que creem nas minhas palavras e naquele que me enviou, não entrarão em juízo, mas passou da morte para a vida. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Diga para o teu irmão, fala assim: Jesus não será o teu juiz, ele será o teu advogado. Oh glória, diga oh glória. Como é bom ter um advogado que nunca perdeu uma causa, né? Quem os acusará? Quem tentará acusação contra os remidos do Senhor? É o Senhor que os justifica. Aleluia! É Ele quem está na presença do Pai, diz: Pai, o meu sangue está sobre eles. Eu paguei o preço. É por isso, querido, que quando você vai adorar a Deus, não é pelos seus méritos, não é pela sua capacidade. Eu percebo que muitas vezes as pessoas vão pedir algo a Deus. Jesus está dizendo: olha, tudo que pedirdes em meu nome, eu concederei para quê? Para que o Pai seja glorificado através de mim. Eu percebo que os crentes, muitas vezes, quando vão orar, eles já chegam assim para Deus: sabe, Deus, tem uma coisa para te dizer, mas não estou com coragem. Fala, meu filho, o que você quer? Sabe o que é? Eu estou precisando disso. Tá bom, eu sei que eu não mereço. Tá bom, eu sei que eu não vou receber. Então, desculpa, tá? Tchau. A maioria das vezes é assim. Você tem algo que é maior do que a sua capacidade de lidar, o que você faz? Você primeiro vai. Aí quando você vai, você já começa a chegar na presença de Deus, você já começa a ver quanto você é pecador. Aí você já começa: eu não mereço. Quando você chega na presença de Deus, a única razão de você não ser fulminado é porque Deus não vê você. Ele vê o sangue do Cordeiro. Então quando você pede algo a Deus, em nome de Jesus, você o faz convicto, com fé. Não na sua capacitação, não na sua pureza. Porque o tratamento de Deus com o homem não é meritório, não é pelo que você merece, mas é pela graça de Deus, amém ou não? Então quando você chega e pede algo diante de Deus, em nome de Jesus, crendo, a Bíblia diz que você vai receber para que que a glória seja de Deus através da vida dele, amém ou não? Quantos aqui querem orar e receber as petições de Deus? Digam amém. Façam em nome de Jesus. É óbvio que você não vai pedir algo contra a palavra. Porque você pedir aquilo que não é da sua palavra, ele vai dizer não. Você não vai chegar a Deus, manda um raio, mata aquela mulher, porque eu tô saindo com o marido dela e eu preciso que ela morra. Não vai rolar. Mas quando pedimos segundo a sua vontade, pela fé,
Ele é glorificado. Diga para o teu irmão, Deus quer te abençoar hoje. Amém ou não? E aí então, depois de oferecer o incenso para Deus, o sacerdote chegava diante do véu. Põe, Neto, por favor. O interessante desse véu, ele tinha as figuras dos querubins, porque os querubins são aqueles seres espirituais que guardam a glória de Deus. Quando Isaías tem uma visão no capítulo 6, ele vê os querubins dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Quando Adão pecou e foi expulso do paraíso, Deus colocou 2 querubins com espadas desembainhadas para que o homem que estava agora em pecado não voltasse a ter livre acesso à árvore da vida e pudesse perpetuar o seu corpo pecaminoso. O véu estava entre o lugar santo e o lugar santíssimo, os santos dos santos. E o sacerdote que tivesse que passar não tinha uma porta por ele. Ele tinha que dar a volta, literalmente, fazer assim no véu, na cortina e entrar nos santos dos santos. Alguém tem ideia do que seja o véu? Pergunta para o teu irmão, o que será que esse véu significa, hein? Eu quero ler 2 textos para vocês. Um está em Mateus capítulo 27, versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Quando Jesus morreu, houve um grande terremoto. E a Bíblia diz que o véu do templo, este véu, que separava o lugar santo do santíssimo, foi rasgado de cima a baixo. Foi Deus que rasgou. Agora, o que esse véu representa? Abra lá Hebreus capítulo 10, verso 19. Ou então acompanhe no telão. O apóstolo Paulo, eu acredito que foi ele quem escreveu Hebreus, diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez ou coragem, diga coragem, para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, diga pelo véu, isto é, pela sua carne. Vocês sabem por que o véu se rasgou? Porque o véu representa a carne de Jesus, o corpo de Jesus. Quando Jesus foi dilacerado nas suas costas por tantos açoites, e ele vai então sendo rasgado de cima a baixo, e quando ele morre, literalmente, no mundo físico, o véu do templo se rasga. E Paulo diz que a partir desse dia, um novo e vivo caminho foi aberto. Para quem? Antigamente era só um homem, o sumo sacerdote, só uma vez por ano. Hoje, todo crente pode entrar exatamente na presença de Deus para apresentar a sua adoração ao Rei dos Reis, através do sangue de Jesus e pelo véu que é o seu corpo, que foi rasgado por você e por mim, amém ou não? Queridos, o sacerdote, antes de entrar, ele aspergia sangue na presença do véu. Não no véu em si mesmo, mas no chão. Porque tudo era purificado pelo sangue. Mas quando Jesus morreu, qualquer pessoa pode entrar com coragem, sem medo de morrer. Porque o sumo sacerdote, se tivesse desobedecido um pequeno artigo das ordens que Deus deu a respeito do tabernáculo, ele caía morto. Mas hoje você pode entrar com coragem na presença do Senhor pelo novo e vivo caminho aberto pelo Senhor Jesus, pelo seu sangue e pelo seu corpo, que é o véu. Amém? Então diga assim, a porta é única, porque só há um caminho, Jesus. Diga assim, o sacrifício paga os meus pecados. A água que a palavra lava a minha vida. Diga, a luz que é Jesus ilumina os meus caminhos.
Diga, o pão da vida que é Jesus alimenta a minha alma. Diga assim, o meu intercessor está na presença do Pai, intercedendo por mim. E diga, e porque ele morreu, e porque o seu corpo foi rasgado, eu posso entrar nos santos dos santos, para apresentar adoração ao Rei dos Reis, amém? Glória a Deus, pode dar uma salva de palmas para o Senhor, dizer, eu creio. Tudo fala de Jesus, tudo fala de Jesus. Antes de eu falar da Arca da Aliança, eu quero dizer que os materiais falam de Jesus. A madeira fala da humanidade. E Cristo foi crucificado no madeiro. A arca era de madeira coberta de ouro maciço. O altar de bronze também tinha madeira, madeira de acácia. Madeira fala da humanidade. O bronze fala da prova que Jesus passou. O bronze é um metal que é desenvolvido no fogo, na fornalha. O ouro fala da divindade. A prata, os pés do tabernáculo, das colunas do tabernáculo eram prata. Prata na Bíblia, um dia eu vou falar especificamente sobre os materiais. Prata fala de redenção. Por quantas moedas Jesus foi vendido? 30 moedas de quê? De prata. O judeu, quando precisava pagar uma oferta do pecado, ele tinha um valor em ciclo de prata pelos seus pecados. Cada material tinha um significado. Mas agora o sumo sacerdote está exatamente nos santos dos santos, que é o lugar onde está a Arca da Aliança. Vocês sabem na Bíblia, entre parênteses aqui, quantas arcas a Bíblia fala? Vocês se lembram de quantas arcas a Bíblia fala? 3. A primeira arca de Noé. A segunda, a arca de Moisés. E a terceira, a arca da aliança. Arca na Bíblia é sempre um sinal de aliança. Vocês se lembram que quando o Deus Elohim diz que vai exercer juízo sobre a terra, quando Noé entra na arca, a Bíblia diz que Yahvé fechou a porta por dentro. Para fora, ele era Elohim, o juiz. Para dentro, ele era Yahvé, o Deus da aliança. Amém? Então, quando o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos, na arca chamada Arca da Aliança, nós nos lembramos que Jesus é um Deus de aliança. Olha para o teu irmão e diga, você não está sozinho. Porque o Senhor prometeu que Ele está com você. Amém? Nesta aliança, quando Jesus veio e reuniu seus discípulos, Ele disse, este é o meu pão, este é o pão, este é o meu corpo, tomai e comei, fazei isso em memória de mim. Este é o meu sangue, tomai o cálice, tomai e bebei e fazei isso em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança. Os homens quebram as alianças. Os homens prometem e não cumprem. Prometem fidelidade e traem. Se casam e se separam, e se casam de novo, e se separam de novo. Mas Jesus, quando tem aliança, é para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Meu querido, você já fez uma aliança com Jesus? Diga assim, é para sempre. Diga, o inferno não tem poder contra a aliança do Senhor. É por isso que Paulo exalta o nome do Senhor e diz assim, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a altura? Será a profundidade? Será o passado, o presente, o porvir? Serão principados, potestades? Será perigo, fome, espada, nudez? Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém ou não? Queridos, os homens não mantêm aliança. Hoje os homens quebram a aliança. Eu vou separar porque minha mulher engordou.
Eu vou separar porque meu marido ficou pobre. Eu casei com ele e tinha grana. As pessoas separam por qualquer coisa. A aliança de Deus é irrevogável. Você está me entendendo o que eu estou te falando? Davi dizia, como eu posso me ausentar do teu espírito? Se eu for no profundo do abismo, tu estás lá. Se eu subir ao mais alto dos céus, tu estás lá também. Graças a Deus, porque mesmo quando a gente está desviando do caminho, a aliança do Senhor está lá, esperando por nós. Quando você entra na presença dos santos, você se lembra que Jesus é um Deus de aliança. Lá na cruz, Ele abriu os braços para receber a todos quantos nele creem. Não jogue as tuas esperanças em pessoas. As pessoas vão falhar com você. Elas vão te decepcionar. Agarre no Senhor. Porque a sua aliança com você jamais será revogada. O dia que você aceitou a vida, entregou a tua vida para Jesus, o teu nome foi escrito no livro da vida. E naquele dia, você estará entre os adoradores. Amém? Diga para a pessoa ao teu lado, adore a Jesus. Porque Ele é um Deus de aliança. Amém? Glória a Deus. Mas lá nos Santos dos Santos, o sumo sacerdote precisava aspergir o sangue no dia da expiação sobre o propiciatório. Propiciatório era a tampa da arca. Porque dentro da arca tinha as tábuas da lei. Porque Deus é justo e a lei condena o homem pelos seus pecados. Lá também havia o vaso com o maná. Porque o maná fala da presença do Filho de Deus, o pão da vida que nos alimenta. E lá havia a vara de Arão, que floresceu do nada, apontando para o fato de que o Filho de Deus morreria, mas ressuscitaria. E fechando isto, havia o propiciatório. Eu prefiro o nome em inglês, que chama-se Mercy Seat. É o assento da misericórdia. Olha para o teu irmão e diga assim, a tampa da arca me lembra que Deus me trata, não é pela justiça, mas pela misericórdia. Não é pelo que eu mereço, mas é pela sua graça. Querido, não tem ninguém aqui que poderia entrar na presença de Deus, por mais justo que você seja, por melhor que você seja, ainda que o teu caráter seja ilibado, que você seja uma pessoa admirável, na presença de Deus você seria fulminado, se não fosse a misericórdia de Jesus pela tua vida. Há 3 níveis de tratamento de Deus para conosco. O primeiro é a justiça. Na justiça, Deus dá para o homem aquilo que ele merece. Matou, morreu. A misericórdia é quando Deus deixa de dar para o homem aquilo que ele merece. Tinha que morrer, mas não vai morrer. Vou agir com você com misericórdia. E a graça é quando Ele te dá aquilo que você não merece. Você merecia a morte, mas eu te dou a vida eterna. Querido, a arca da aliança, o lugar da presença de Deus, nos faz trazer à memória que Deus é um Deus de graça e misericórdia e trata você e a mim, todos aqueles que entraram pela única porta, a porta estreita, que é Jesus, que nós temos um caminho, que nós temos o nosso preço pago, que somos lavados por Ele, que somos iluminados pela sua luz, que somos alimentados pelo seu pão, que temos as nossas orações ouvidas e que podemos nos apresentar na presença de Deus na base da graça e da misericórdia. Não é maravilhoso? Mas eu quero terminar essa palavra
dizendo para vocês que quando o tabernáculo foi feito, ele foi feito como sombra. A Bíblia diz que todas essas coisas do Velho Testamento eram sombras. Sabe o que é uma sombra? É a projeção da imagem real. Por exemplo, se viesse um holofote aqui por trás de mim, ia ter uma sombra bem grande. Não é? Projetada. Na verdade, o tabernáculo apontava para alguma coisa muito mais importante, que é Jesus. E já que o tabernáculo era um santuário para adoração, eu quero lhes falar da verdadeira adoração, do sacrifício mais extraordinário que já foi apresentado a Deus. Há 2000 antes de Cristo, nós vemos Abraão, o primeiro homem que foi salvo pela fé. A Bíblia diz, Abraão creu em Jafé, e Yahvé, e isto lhe foi imputado por justiça. E ele um dia está caminhando junto com seu filho único Isaque para obedecer à ordem de Deus. E ele chega ao Monte Moriá, e ele começa a subir o Monte Moriá, e Isaque está carregando a lenha, tem o fogo ali, e de repente Isaque fala, pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui. Onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão diz, meu filho, Yahweh Jireh, o Senhor proverá para si o cordeiro. Isaque não morreu, porque o verdadeiro sacrifício seria apresentado um dia no lugar dele. Vimos que 500 anos depois, em Moisés, constrói o tabernáculo. O povo atravessa o deserto, 40 anos, entra na terra prometida. E por volta do ano 931, Salomão constrói o templo. E o templo tinha a mesma estrutura do tabernáculo, só que maior e de uma forma mais definitiva. O tabernáculo era móvel, o povo era nômade. 1000 anos depois, não é mais o templo de Salomão, mas agora é o templo de Herodes, maior construção daquela época. No 14º dia do mês Abib, março ou abril, provavelmente do ano 29, às 9 horas da manhã, naquele dia de Páscoa, o sumo sacerdote sobe o altar de sacrifício, que agora não é mais pequeno, tem 7 metros de altura, subia por uma rampa, sobe com um cordeiro nos seus braços. Ele deposita o cordeiro ali, amarra os seus pés, amarra as suas mãos. 9 horas da manhã. Nesta mesma hora, Jesus está sendo crucificado fora da cidade. Aquele cordeiro ficou durante 6 horas, desta forma, amarrado, esperando a hora do seu sacrifício. Às 3 horas, que era a hora do sacrifício, ordenado por Deus, o sumo sacerdote mata aquele cordeiro. Exatamente às 3 horas, fora da cidade, no Gólgota, Jesus entrega o seu espírito. Não é tremendo? O verdadeiro sacrifício estava sendo apresentado a Deus como o melhor instrumento de adoração que já houve. Mas eu disse para vocês que 2000 antes de Cristo, Abraão está com Isaque. Isaque faz a pergunta, aonde está o cordeiro? Mas quando Jesus andou na terra, certa vez ele estava passando e João estava com os seus discípulos e ele aponta para Jesus de longe. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2000 antes de Cristo, onde está o Cordeiro? Por volta do ano 29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, quando João já está arrebatado e vê um mar de gente, ele ouve
um cântico de adoração. E nesse cântico, todos cantam numa só voz: digno é o Cordeiro que foi morto. 2000 antes de Cristo, 2000 anos depois, e quem sabe, 2000 anos depois de Jesus, não está chegando a hora do arrebatamento, em que esta visão de João vai se cumprir. E querido, quando você chegar lá, esse cântico você já vai saber de cor. E a Bíblia diz que João, primeiro ele começa a chorar, porque ele vê um rolo fechado por fora e por dentro, e ninguém era digno de abrir. E quando ele chora, ele ouve uma grande voz, dizendo: não chores, porque o Cordeiro que foi morto, o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir o livro e de quebrar os seus selos. Queridos, lá no Apocalipse, no final da história dos homens, o propósito de Deus para a humanidade terá sido restaurado. Já não seremos mais mortais, mas teremos vida eterna. A árvore da vida que não nos era mais permitido comer dela, teremos novamente acesso à árvore da vida e à água da vida. E lá, o centro da adoração será o Cordeiro que foi morto. Amém? Diga: digno é o Senhor, digno é o Cordeiro que foi morto. Querido, hoje eu quero te desafiar a fazer uma avaliação de como nós podemos apresentar nos nossos dias a adoração verdadeira. Foi lindo o que os jovens fizeram aqui. Mas se não houvesse a sinceridade do coração deles que a gente viu, seria simplesmente um canto. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus: apresentemos sempre a Deus, diga sempre a Deus, sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Sabe qual a melhor maneira de você adorar hoje? Confessando o nome de Jesus. Nós podemos confessar o nome de Jesus de diversas maneiras. Você pode confessar o nome de Jesus para aqueles que não o conhecem. Amém ou não? Alguém vem até você e está procurando a verdade, e você diz: eu conheço o caminho para a tua salvação, e este caminho é Jesus de Nazaré, o meu Senhor e o meu Salvador. Mas você pode confessar o nome de Jesus nas horas de prova, nas horas de perda, nas horas de alegria. Não importa a circunstância, não importa o que você está vendo, porque há momentos, há pessoas, há crentes que só louvam a Deus quando a conta bancária vai bem. Querido, se a tua fé é do tamanho da tua conta bancária, então você não conheceu ainda o caminho da salvação, que é Jesus. Porque os homens que foram transformados pelo Senhor Jesus, muitos deles foram para a fogueira. E eles eram queimados vivos ou alimentados, eram alimentos para os animais. E eles cantavam e diziam: digno é o Cordeiro que foi morto. Hoje, o evangelho que se prega aí fora é o evangelho de prosperidade, onde o dinheiro se tornou Deus. E as pessoas cantam hinos, falam da Bíblia, mas o centro não é a cruz. Se você vem à igreja porque está atrás de dinheiro, você ainda não teve uma experiência com o Cordeiro. Mas quem reconhece que é pecador, que estava irremediavelmente perdido, e conhece o Cordeiro que te perdoou, este para o resto da vida, na alegria ou na tristeza, na vida ou na morte, no ganho ou na perda, vai dizer: digno é o Cordeiro que foi morto. Estes que estão pregando uma mensagem que não seja da cruz são apóstatas. São apóstatas, e como diz a Bíblia, que trazem ensinos de demônios. Porque o centro da mensagem de salvação é Jesus Cristo de Nazaré, morto e crucificado e ressurreto para salvar os perdidos. Amém ou não? Você glorifica o nome de Deus quando a tua adoração não depende de mais nada.
Podemos pedir a Ele que nos livre? Claro, devemos. Podemos pedir a Ele que Ele nos prospere? Claro, devemos. Devemos ser fiéis nos dízimos, nas ofertas. E Ele é fiel às suas promessas. Mas, querido, Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A glorificação para Deus se dá em todos os momentos. Hoje é tempo de você rever os teus conceitos. De olhar para dentro de você e perguntar: será que eu adoro a Jesus verdadeiramente? Será que eu confesso o nome dele em todas as situações? Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu não quero que você tenha medo de se render, porque Ele é bom. Mas se a tua fé depende do que os seus olhos veem, quantas pessoas vêm me procurar indignadas com Deus porque foram mandadas embora? Querido, tem gente que está perdendo a vida por causa do nome de Jesus. Quanta gente, vou sair da igreja, Deus não me abençoa. Meu querido, você não vem à igreja para receber bênçãos. Você vem à igreja para adorar o Senhor e Salvador da tua vida. É Ele quem te supre. É Ele quem cuida de você. É Ele quem promete que estará ao seu lado em todos os momentos. E Ele diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas a tua adoração será verdadeira quando você confessar o nome de Jesus a despeito das circunstâncias. Quando a porta se abrir, glória a Deus. Mas quando ela se fechar, glória a Deus também. O que Deus está à espera é de pessoas que confiem na sua bondade. Você seria capaz de dar uma folha em branco para o Senhor, assinar o teu nome embaixo e dizer: Deus, pode fazer com a minha vida o que o Senhor quiser. Estes são os adoradores que mudam a história. É na vida deles que os milagres acontecem. Eu quero em primeiro lugar perguntar a você que veio aqui hoje pela primeira vez. Jesus hoje está aqui, convidando aqueles que desejarem fazer uma aliança com Ele. E nessa aliança, Ele promete, em primeiro lugar, perdoar os seus pecados e nunca mais te deixar sozinho. Mas Ele espera de você que você creia nele e que Ele passe a ser o seu Senhor, o seu Salvador e o seu Deus. Como fazer isso é simples. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você ouviu essa palavra e o teu coração foi tocado, é porque Ele está falando com você. Mas a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Ele espera que você diga: Senhor, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Não é uma religião nova, porque as religiões são instituições humanas, mas é uma entrega àquele que veio, que foi prometido e que morreu para nos salvar. Se você quer fazer essa decisão hoje, levante a sua mão, eu vou te ajudar a orar. Onde você estiver, a igreja fica com os olhos fechados, e quem quiser fazer, fique com a mão levantada. Estou vendo, graças a Deus. Quem mais?
Quantos querem fazer essa oração hoje, em nome de Jesus? Há mais alguém? Levante a sua mão. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do Senhor fazer algo novo. Graças a Deus por essa vida também. Há mais alguém? Em nome de Jesus, graças a Deus por essa vida também. Eu quero te convidar, graças a Deus pela sua vida. Pode vir aqui, eu vou orar por você agora, querido. E o Senhor vai fazer algo novo na tua história. Pode vir em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai começar algo novo na sua vida. É tão lindo ver as pessoas quebrantadas. Eu quero dizer algo muito simples para vocês. O dia que eu entreguei minha vida, eu não tinha a mínima ideia das consequências que aquilo que teria. Mas eu tinha dentro de mim uma vontade de me entregar. E desde aquele dia, o Senhor foi restaurando a minha vida. Eu era um filho que envergonhava os meus pais. E eu passei a ser honra para eles. Eu era um jovem cheio de ressentimento e rancor. E Deus me encheu de amor. Desde aquele dia, o Senhor passou a cuidar da minha sorte. Isso vai acontecer na vida de vocês. Sabe por quê? Porque eu não sei qual é a vida de vocês. Eu não sei o que vocês vão fazer depois daqui. Mas Ele sabe. Vocês não vão sair daqui sozinhos. Ele vai estar junto de vocês. Porque Ele prometeu: todos os dias eu estarei convosco, até a consumação dos séculos. Amém? Põe a mão no coração, porque eu quero que você declare estas palavras de entrega. Porque tem muito poder estas palavras. Diga: meu Deus, eu sou pecador. Muitas vezes eu quero fazer o certo, mas não consigo. Mas hoje, eu ouvi dizer que Jesus morreu no meu lugar. Eu creio. Diga: eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. Dirige-me todos os dias da minha vida. Nunca mais eu quero estar sozinho. Entra na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. A igreja pode aplaudir. Meus queridos, na Bíblia tem gente que se entrega de todo jeito. Tem as crianças, tem os mais velhos, tem pobres, tem ricos, tem homens, tem mulheres. Mas uma coisa é comum entre todos eles. Lá no fundo, eles querem muito que Jesus entre nas suas vidas. Garanto uma coisa para vocês. A partir de hoje, vocês vão começar a sentir algo diferente dentro de vocês. E vocês vão ter mais sede de Deus. E vão buscar a Deus. E vão sentir a presença de Deus. Eu quero pedir que vocês acompanhem os diáconos. Eles vão fazer mais uma oração por vocês. Mas olha, marque essa data. Que dia é hoje? 27? 27 de maio de 2012. Não é o ano que o mundo vai acabar, não. É o ano que vocês passaram a ter uma nova vida em Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Por favor, acompanhe os diáconos. Eu quero pedir para a igreja ficar de pé agora. Eu não sei se você já sentiu alguma vez na tua vida saudade de Deus. Há momentos da minha vida que eu estou correndo, trabalhando muito, e a gente começa a ficar mais vazio. Nessa hora, às vezes eu vou lá de madrugada e eu falo para Jesus: Jesus, estou com saudade. Estou com saudade de sentir a tua presença.
Me perdoa, Senhor, porque não foi o Senhor que se afastou. Fui eu que me afastei. Deus te criou para ter comunhão com Ele. Na hora mais difícil da vida de Jesus, Ele chamou os seus discípulos próximos. Querido, se você tem mais alegria em qualquer outra coisa do que em Deus, é porque você já não está mais apaixonado por Jesus. Mas Ele está aqui hoje. Ele nos criou e nos fez nascer de novo para adorarmos Ele de verdade, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Feche os teus olhos agora. Pede para Ele que você quer se aproximar. Diga para Ele que você quer sentir a tua presença, a sua presença. Confessa o nome de Jesus. Apresente a Ele um louvor sincero. Faça uma oração nesse momento de gratidão. Pede perdão pela tua frieza. Pede perdão pela tua rebelião. Se humilha na presença do Senhor, porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Espírito Santo, Ruach HaKadosh, vem agora reavivar o fogo da luz do Senhor. Vem trazer uma igreja que é preparada e santificada e purificada para a volta do teu Filho Jesus. Senhor, nós apresentamos a nossa vida, a nossa miséria, os pecados, e nós queremos te dizer, Pai, queremos ser santos na tua presença, Senhor, para te honrar e te glorificar. Senhor, muda o nosso caráter, muda as nossas prioridades, muda nosso entendimento, Senhor. Tira de nós o louvor sincero, Pai. Transforma-nos, Senhor. Que a tua luz brilhe nas nossas vidas e na nossa família. Senhor, é tão pouco o preço que pagamos. Muitas vezes não queremos pagar o preço da santidade. Muitas vezes quebramos os teus preceitos e a tua vontade por tão pouco. Senhor, eu te peço, recebe agora todo o lixo da tua igreja e renova a tua igreja e veste a tua igreja com novas vestes de louvor e de santidade. Reveste o teu povo. Senhor, levanta uma geração transformada, uma geração, Senhor, que dá o testemunho do nome poderoso de Jesus, a começar na vida pessoal, na vida familiar. Senhor, perdoa-nos porque muitas vezes envergonhamos o teu nome com a carnalidade, com a inveja, com a impureza, com a lascívia, com as declarações, ó Deus, que não são de adoração, mas são de criticismo, de reclamações e murmurações. Perdoa a tua igreja, Senhor. Tu estás para voltar, Jesus. Santifica a tua igreja, Senhor. Santifica a tua igreja, meu Deus. Queima por dentro, Senhor, para que a nossa beleza não seja exterior, mas seja interior, ó Deus. Ajuda a tua igreja a ser levantada para a honra e glória do nome maravilhoso de Jesus. Põe a mão no teu coração, diz: Senhor, ajuda-me, Senhor, a honrar e glorificar o teu nome com o meu testemunho. Senhor, quando eu for fraco, que tu sejas forte em mim. Se eu for me desviar, traze-me de volta para o aprisco. Diga: Senhor Jesus, obrigado, porque tu és o meu caminho para a presença de Deus. Diga: Espírito Santo, eu te adoro, porque dentro de mim
Tu me convences do pecado. Tu intercedes por mim. Enche a minha vida de adoração, de louvor. Enche os meus lábios de júbilo, de proclamação. E que o nome do Rei Jesus na minha vida seja glorificado. Aleluia, aleluia. Glorifique o Senhor, meu querido. Adore o Senhor, adore o Senhor. Nós te glorificamos, Senhor. Senhor e Salvador. Rei e advogado. Porque pela tua obra na cruz, nós podemos nos apresentar diante do Pai. Com a ajuda do teu Espírito. Senhor, a tua palavra diz que nos últimos dias a fé de muitos se esfriaria. Mas ela também diz de um grande avivamento que viria das últimas chuvas para produzir os últimos frutos. Senhor, chove sobre nós. Queremos produzir os últimos frutos, saborosos e doces, frutos de salvação, frutos de arrependimento, o fruto do teu Espírito. Pela tua graça, Jesus, que é melhor que a vida, pelo teu amor, ó Pai, que nos provê, que nos guarda, que nos gera, e pelas tuas consolações, Espírito Santo, nosso amigo, Deus dentro de nós, nosso intercessor, que nos consola, nos exorta. E que a tua igreja se levante como um exército de adoradores. E ande em santidade. Até a tua volta. Até os últimos dias. Amém. Que Deus te abençoe muito essa semana. Você tem uma semana abençoada. Seja transformado pelo Senhor. Em nome de Jesus.